Entre Família está no ar. Você é muito bem-vindo no seu melhor programa de todas as tardes, né não, Cris? Boa tarde. Suza, Tudo estamos bom? juntos aqui em mais uma tarde com você, ou em mais uma noite para você que nos acompanha na África, em outros lugares. Pode falar. E não é presunção não, né? Porque se a gente fala que é o melhor programa, é que a gente está dando o nosso melhor para o nosso telespectador. Não é a né? questão de uma comparação, é o melhor que nós queremos entregar para você. E é Isso claro aí. que com você tudo fica melhor, porque a gente cumpre o nosso papel de ter realmente aqui um assunto que vai ajudar você. Falando em assunto, Eita, que para hoje mim esse tem. aqui foi um dos divisores de água nesse programa. Lá no início me marcou bastante, porque às vezes a gente tem noção de que conhece tudo, aquela questão, a gente às vezes tem que ter um encontro com a nossa finitude para saber, inclusive, que nós somos um subtreco de um subtroço, mas Deus chama a gente de menina dos olhos, aí a gente fala que amor é esse. Mas o legal é que se a gente não se abrir para buscar, a gente nunca vai ter empatia necessária, lidar com questões. E esse assunto aqui, de ter essa questão do... o fulano é narcisista. A gente absorve no nosso dicionário questões para rótulos que são ligados a uma patologia séria e a gente minimiza isso, né? E a gente minimiza isso por não entender a gravidade do que é. É isso aí, você que é o nosso telespectador assíduo, provavelmente lembra de quando a gente falou sobre esse assunto, né? A gente retoma ele aqui mais uma vez com a nossa especialista maravilhosa, também temos uma convidada super especial. Hoje vamos entrar a fundo na comunicação com o narcisista. Será que é possível manter uma comunicação com uma pessoa com essa patologia? Como é que a gente faz, né? Se são relações mais próximas, como que a gente lida no comunicar, tipo pai, mãe, sei lá, irmão? E como que a gente faz na comunicação, talvez, de pessoas que não são nossos parentes, mas que está presente no dia a dia? Será que é possível manter esse tipo de contato, essa comunicação? Ela tem que ser básica. A gente vai entender tudo isso hoje aqui no Entre Família. E Suza, de repente você está acompanhando a gente, mas o narcisista é só aquele que se acha bonito. Você vê que a construção, como lidar? A pessoa é vaidosa, porque você está lidando com um contexto que não é o narcisismo, né? Então você tem uma questão moral, você tem uma pessoa, tem outros quesitos aí da sociedade. Mas a gente vai trazer de início para você que está pegando esse tema agora o conceito do que é a patologia e o quão difícil é lidar com algumas questões que, mas aquela pessoa é tóxica. O narcisista é tóxico. Mas uma pessoa tóxica, ela pode não ser narcisista. Então, essas divisões que você vai colocando, vai desenhando algo que, às vezes, o próprio narcisista esconde, por isso a sociedade não consegue absorver, por justamente ter essa pessoa que equilibra os braços da sociedade e, às vezes, as pessoas mais vulneráveis, os filhos, aquela pessoa no emprego, aquela pessoa que ela mira, enfim, porque tudo gira em torno do narcisista e de uma questão patológica muito séria. É isso aí, o Cris já deu uma abrangência super legal, as nossas especialistas estão aqui e além delas terem essa sabedoria, né, por viver nessa experiência profissional, elas também viveram essa experiência pessoal. Quer saber tudo sobre esse assunto? Então continue com a gente, Entre Família vai pro intervalo, mas volta já já. Muito bem, estamos de volta. De repente, ao começar o nosso programa, você tinha uma ideia diferente do que é o narcisismo. E de repente, se você tem dúvidas sobre esse assunto, hoje é o dia, porque nós temos duas especialistas que vão estar sentadas aí, como Suza falou, vivenciaram. E ao primeiro bloco, agora você vai ver o segundo, no caso, a primeira é a abertura, você vai entender um pouquinho, mas tem dúvidas? Olha, eu acho que eu estou vivendo uma relação assim, olha, eu já tenho alguém que tenho certeza que é, e agora eu não consigo lidar no trabalho, em casa. Ou então, quer descrever o perfil de alguém que você lida no dia a dia, às vezes até mesmo seu pai ou sua mãe, e quer saber, entender se esse perfil assim, assado, se configura como narcisista, também pode mandar para cá, né? Com certeza. E se caso você precise não se identificar, não tenha problema, só coloque, né? Gostaria que fosse anônimo e nós vamos preservar a sua identidade. O WhatsApp tá aí, tá? DDD 12 98315 0249, tá passando aqui e do ladinho tem um QR Code, né? Isso mesmo, ó, só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ser redirecionado diretamente para o nosso WhatsApp, então já conecta aí e já participa aqui com a gente, tá bom? Entre Família só está começando, a gente vai aqui para nossa sala, né, Cris? Por favor. Por favor, bora lá, estamos recebendo aqui. Hoje temos duas convidadas, né, super especiais. Eu vou apresentar aqui primeiro a Tariana Rocha. Eu lembro da produção falar muito da Tariana, mas na época eu não estava aqui quando ela veio. Hoje é um privilégio estar aqui com ela. Psicanalista e produtora de conteúdo digital. Ela, filha de narcisista, youtuber e criadora do workshop Entre no Seu Poder. Olha só, Parts Work e outros programas focados na superação do abuso narcisista e desenvolvimento pessoal. Além disso, ela escreveu o livro Família Narcisista, Entenda o Impacto e Cure-se.
Então, Tariana, boa tarde, seja bem-vinda. Olá, muito boa tarde. Boa tarde de novo, né? Já vim aqui 1000 vezes, né? Estou muito feliz, toda vez eu fico muito feliz. Esse assunto é muito importante, muito querido para mim. Obrigada pelo convite. Obrigada. Quarta vez eu acho que a Tari está conosco Ó, aí. Com vocês, legal. teve outros programas ainda que eu fiz também aqui. Sim, então olha, Já aqui tem um na crachá casa, no na tempo. essa falta, ela veio receber o 13º. Pra gente retirar em mãos aqui, para dar tudo Essa certo. foi boa. E a gente tem uma pessoa também super especial, a Débora Carrafa. Ela é educadora parental em comunicação consciente. E eu acho que a gente já entrevistou a Débora. Eu acho que eu já estava aqui no Entre Família, via Skype, há um tempo aí atrás. Então, Débora, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. E eu acho que eu já estive presente numa entrevista que foi feita com você via Skype, não foi? Sim, sim. Ah, então uma Foi honra. ano passado, exatamente quando completou um ano, vocês me chamaram de novo. Olha só! Aí, viu? Então tem todo um contexto. Aniversário de um ano. É. Já que a gente está entre família e tudo tranquilo, né? Tá Uhum. tudo de boa. Agora, para quem não acompanhou os programas que a Tari já participou, que a Débora teve aqui, seria legal para você que está pela primeira vez pegando esse termo e tem uma certa confusão do que é quais são os traços de personalidade do narcisista. Vamos criar o conceito, pessoal de casa, um beabá bem legal agora para que as pessoas que estão vendo esse programa pela primeira vez possam trazer para a consciência os traços desse perfil. Tá bom. Bom, de fato, as pessoas banalizaram a palavra narcisista. E isso, por um lado, é bom, porque quer dizer que nós estamos falando sobre isso, e nós não falávamos sobre isso antes. Mas sempre acontece essa questão da banalização. Uhum. Então, perde-se realmente qual é a definição, né? O que é um narcisista? Então, existe uma diferença entre uma pessoa ser narcísica, ou seja, ela tem alguns traços narcisistas, porém é uma pessoa com quem você consegue se comunicar, pode ter uma dificuldade, um conflito aí na hora que você expressa suas necessidades, mas ela pode não gostar, mas ela vai aprendendo com você a aceitar que você tem as suas necessidades, que ela quer ter você na vida dela e tal. Então, aí a gente está falando de uma pessoa que tem traço narcisista no sentido de não conseguir aceitar um ponto de vista diferente dela. Até aí, não é alguém com transtorno de personalidade narcisista. É esse conceito, né, que realmente a gente tem que definir. Então, existem diferentes literaturas que explicam o que é. Eu acho muitas dessas literaturas um pouco limitadas. Então, vou tentar descrever para vocês como é que funciona esse transtorno de personalidade narcisista. Se você olha no DSM-5, que é um manual da Associação Americana de Psiquiatria, onde ele descreve como que são os sintomas dos diferentes transtornos, aparece lá. A pessoa acha que ela tem que ser o centro das atenções o tempo inteiro, ela se sente superior e acha que ela só pode conviver com outras pessoas igualmente superiores, ela sente inveja crônica, ela explora os outros, ou seja, as relações são transacionais, eu só tenho interesse em você se você puder me dar algo. Ela é uma pessoa altamente invejosa, uma pessoa que exige muita atenção, muita validação. Só que isso é o que o DSM fala. Por que eu acho um pouco raso e por que a gente tem que aprofundar essa definição? Porque quando você pensa numa pessoa arrogante, se sente superior, tem que ser o centro das atenções, você pensa numa pessoa que parece que tem muita confiança, né? Uhum. Que pisa por cima de todo mundo, eu sou o centro das atenções, eu sou o maioral. E, na verdade, o entendimento hoje é que todo narcisista tem 2 narcisistas dentro de si. E um deles é esse grandioso, e ele só adota esse perfil quando todo mundo está obedecendo ele, quando a vida está obedecendo ele, quando tudo está indo de acordo com o que eu quero. E ele entra no outro perfil, que é o narcisista vulnerável ou oculto, quando você não faz o que ele quer, quando você coloca um limite, quando você expressa uma necessidade, quando ele não recebe atenção imediatamente do jeito que ele esperava. E esse narcisista vulnerável ou oculto, a gente tem que entender ele, porque ele sim sente baixa autoestima. Tem uma correlação positiva entre o narcisista vulnerável e depressão e ideação suicida. O pessoal fala, narcisista não se mata. Se mata quando ele tem um golpe no ego tão forte que ele entra no estado vulnerável. A partir desse estado, ele sente a falta de autoestima. Ele sente que ele é inerentemente lixo. Ele é tão péssimo, ele é tão abaixo de todo mundo que aquilo ativa uma resposta emocional de profunda dor. E como ele não tem a menor ideia como lidar com aquilo, ele faz por onde dar essa dor para alguém.
Então, se você é minha filha, se você é meu marido, eu vou cutucar a sua autoestima, porque eu sei exatamente quais são os seus pontos mais fracos. E pode até ser que, tipo, eu gostaria de ter outra forma de me comunicar, mas o narcisista não consegue. Então, a forma dele de lidar com a dor dele é obrigatoriamente dar ela para alguém. Então, quando ele entra no estado do narcisista vulnerável, ele se torna ressentido, ele entra em depressão, ele quer te fazer mal, ele te cutuca para te destruir, te deixar no nível dele. E nessa hora, essa pessoa, ela reclama de falta de atenção, de falta de compreensão, ninguém tá nem aí pra mim. É Perfeito. numa posição mais ou menos de vítima, como se, Isso. igual você falou de mãe e filhos, assim, né? Numa situação de que essa mãe coloca como se ela não fosse nada, nem ninguém, tudo que ela diz, tudo que ela faz, não é ouvido, não é atendido, não é visto, e isso vira uma constante. É mais ou menos assim. Isso, você falou a palavra, é a posição de vítima. É muito complicado falar isso, porque a realidade é que muitas pessoas com transtorno de personalidade narcisista, diagnosticado ou não, foram vitimizadas. É um transtorno que se desenvolve, claro que tem a questão genética, né? Sempre tem um cargo genético, uma carga genética aí para a nossa personalidade. Mas o transtorno de personalidade narcisista está ligado à negligência, a sofrimento, a abuso. Então é difícil você falar para uma pessoa, não se coloque em posição de vítima, sendo que ela foi vitimizada. Mas o que acontece com o narcisista patológico é que ele não assume a responsabilidade de mudar a sina dele. Então, ele está constantemente culpando outras pessoas pelas coisas que acontecem com ele. E como patologia, eu posso dizer que dentro dessa patologia, ele nunca vai ser o culpado, a própria patologia não vai dar isso para ele. Por exemplo, a gente não enxerga um narcisista, por exemplo, no psicólogo, porque ele acha que não precisa disso, que ele não é o erro. Na visão da doença, é difícil uma reversão disso? É extremamente difícil e você tocou num ponto muito interessante agora. Lembra que eu falei que quando o narcisista está se dando bem, ele está no estado grandioso? Você nunca vai ver um narcisista no estado grandioso em terapia, a não ser que ele teve algum problema com a lei e ele foi obrigado a buscar isso. O narcisista só busca terapia quando ele tem um golpe na autoestima. E ele entra no estado depressivo. Só que o fato de que ele teve um golpe na autoestima e ele entra no estado depressivo não quer dizer que ele está pronto para aceitar o transtorno de personalidade narcisista. E temos mais um problema. Qualquer profissional que estuda o transtorno de personalidade narcisista e vê os traços do narcisista grandioso não vai conseguir reconhecer essa pessoa que está em depressão, que fala que tem baixa autoestima, que está se isolando socialmente, que tem ideação suicida, que se sente vitimizada pela vida. Nenhum profissional vai conseguir entender que esse é um narcisista patológico. Porque o outro está escondido e o outro vulnerável toma todo o conceito. Isso. Então, para um profissional conseguir identificar, e isso demora, tá? Eu sou especialista e eu demoro, não é assim de cara, não. São várias sessões e esse profissional tem que ter o entendimento aprofundado do narcisismo. A maioria da literatura a respeito desse assunto está em inglês. Tem muita pesquisa sobre isso, mas a maioria está em inglês. Entendeu? Então, o que acontece? Aí ele entra na depressão, né, e ele busca terapia. Só que nesse estado ainda não é o suficiente para ele levar uma cura séria. O que a maioria das pessoas narcisistas patológicas fazem na terapia? Ah, então você está falando que eu estou triste porque meu filho não está me dando atenção? Aí ele vai para casa e fala, a terapeuta confirmou, a minha depressão é por causa de você. Você fica aí saindo com seus amigos. Então, a pessoa narcisista patológica se faz de vítima com a terapeuta, conta só partes da história para a terapeuta, que eu só estou lidando com o que você está me mostrando. Eu não tenho uma bola de cristal para saber como é a dinâmica com você e o seu filho, sacou? E até porque o terapeuta, ele tá sempre ali para ajudar aquela pessoa, a favor, não tá contra a pessoa, né? A favor para ajudar e potencializar. Eu queria perguntar para Débora, ela que também estuda comunicação, né? Se é possível a gente conseguir esse momento de comunicação com o narcisista. Veja, gente, a gente está falando... Que tipo de comunicação a gente vai ter, né? Ou que tipo? Porque tem gente que é muito difícil, né, meninas, assim, de compreender, talvez, ali onde os erros e etc. Tem gente que é dura, vamos dizer assim, né? Muito segura de si, né, e tal. Mas a gente tem que tentar entender essa pessoa com esse perfil, talvez, desse jeito que eu estou descrevendo, e o narcisista em si. Eu imagino que a gente, né, que não estuda sobre, é difícil a gente entender essas diferenças, mas eu queria que você comentasse se é possível realmente manter essa comunicação, um relacionamento.
A comunicação consciente, né, ela está na base da comunicação não violenta, que é o quê? Você se abrir para uma compreensão do outro. Então, eu falo de mim e estou aberto para escutar o outro, o que faz o outro ser o que ele é. Porém, dentro desse processo, tem que ser levado em consideração a autenticidade de cada um, ou seja, os limites, aquilo que faz sentido para cada um viver. Então, eu costumo dizer que a comunicação não violenta serve para uma comunicação para narcisistas, para o autocuidado. Então, eu estou ali interagindo com aquela pessoa, eu estou comunicando os meus limites, eu estou me abrindo para compreender o mundo da outra pessoa e não anda. Está estagnado. A mensagem não está chegando. Então, eu faço a minha parte, mas ela não chega. Então, o que a comunicação não violenta serve? Então, e os seus limites? E o seu autocuidado? O que você vai fazer com isso? Então, Da pessoa. Como eu me Isso. comunico com alguém que me traz algo que não é real e profundo de quem ela é, então a comunicação serve com a proteção diante do personagem. É isso. Perfeito. É isso. Então você tem uma comunicação diante do personagem. Só que, e o legal de sempre você ter a comunicação não violenta, é que na maioria das vezes você não vai identificar o narcisista. Então ela serve como uma ampla defesa para qualquer tipo de relacionamento onde você coloca os seus limites, independente do outro. Agora, pergunto-vos, quando você está em uma condição de aprendizagem de vida e que eu preciso de um núcleo até para ter essa inteligência emocional, que é o caso de uma criança que nasce em um lar, ela está aberta, ela não tem concepção do que é o amor verdadeiro, entre ela, a culpa, então ela é refém de, desculpe o termo, né? Mas de um malfeitor nesse momento, que seria a pessoa de onde ela tinha referência de amor. Pergunto, como que você traz para a ciência isso, sendo que você está sendo criado num mundo onde uma janela está sendo desenhada para uma pessoa que só pensa nela, no caso, né? Onde é que fica você, a fragmentação do eu? Porque hoje vocês são pessoas que são fênix, né? Surgiram nesses lares, que já a gente vai falar dessas histórias, e hoje vocês construíram isso diante da ciência para passar para as pessoas. Pergunto, e as crianças, voltando, né? A Tariana pequenininha, já a gente vai falar das histórias, mas uma criança que nasce num lar desse Até ela perceber que e aquilo... não tem essa inteligência, porque ela está sendo criada justamente como uma moeda de troca. Olha, a verdade é que se não tiver uma pessoa amorosa nessa família para estar perto dessa criança, para ter outro tipo de estímulo com ela, para criar outra referência do que é amor, para a criança possa comparar isso com aquilo e começar a entender, peraí, isso que me disseram que é amor parece bem diferente do que essa outra pessoa que me ama faz. Se não tiver uma outra pessoa disponível, e a tendência de pessoas narcisistas patológicas é perceber, aquela pessoa te ama demais, deixa eu afastar dela, porque eu não quero ideias na sua cabeça, que são contra as ideias que eu estou colocando na sua cabeça. Então, eu lamento informar que essa criança não tem chance muito de saúde mental, até ela chegar numa idade onde ela pode fazer pesquisas, ou alguém vai dar informações para ela, e caso alguém não tenha informações ou não consiga tirá-la de lá, o máximo que a gente pode fazer é ser amor para essa criança, no contato que a gente tem. Você tem 1 hora com ela no almoço de família, no domingo, então nesse domingo você vai dar toda a sua atenção para ela. Quando ela cometer um erro, você vai dar risada e falar, haha, erros fazem parte. Porque com a mãe ou com o pai, ela não pode cometer nenhum erro. Entendeu? Você vai falar para ela, não tem problema você ter dúvidas, porque com a mãe ou com o pai, não pode ter dúvidas. Você entendeu? O que você quer no seu coração? Porque com a mãe ou com o pai, ela não pode ter escolhas. Então, o máximo que a gente pode fazer quando a gente percebe que tem toda uma dinâmica lá, e não tem como a gente tirar a criança, é a gente ser o amor. Para que ela veja que existe outra coisa além daquela relação com o pai e com a mãe. Isso. Gente, esse assunto tá demais, tá profundo. Já já a gente vai ouvir a história aqui também da Débora, que vai compartilhar. A Tariana também tem história pessoal, como o Cris falou. A gente tem que fazer um breve intervalo, respira fundo, mas volta para você não perder nada. Que esse é aquele tipo de assunto, né, Cris? Você não pode perder 1 milímetro para entender todo o contexto. Então, vai lá, toma água entre família, vai pro intervalo e volta já já. Bora, povo bonito! Estamos de volta aqui no nosso Ventre Família. Uma honra ter um cantinho no seu coração, aí na sua casa. A gente faz esse programa com tanto carinho, né? E a gente tem aqui 2 especialistas, 2 histórias tão fantásticas. Que bom que esse programa é assim. O intuito dele é chegar até a sua casa, chegar até a sua dor, validar, te dar conhecimento. E falando em validar, te dar conhecimento, sanar
as suas dúvidas e te dar conhecimento, tem aqui mais um guia de estudo especial gratuito, totalmente de graça. Está chegando agora aí a revista Esperança, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Como é bom, né? Saber que tem essas finanças, entender um pouquinho, né, do que Deus quer para a gente e também entender uma distorção que é feita aí, né? Usa-se muito a Bíblia para ganhar dinheiro, arrancar dinheiro das pessoas. Vem para a igreja para ganhar dinheiro, ou vem para a igreja para curar o câncer, como se as pessoas que têm câncer e morreram, Deus não ama, né? Uma concepção, uma distorção do caráter de Deus, né? E Deus, ele não precisa do seu dinheiro, precisa do seu coração, enfim. Mas e aí? Cris, eu estou no vermelho, nego. Ixi, Natal está pesado demais, eu quero planejar o futuro, eu quero sair do vermelho, quero sair das contas conhecimento. Isso devia estar, gente, na educação das crianças. Eu passei por isso, tive que aprender com os erros, mas vamos lá. Vamos planejar o futuro, vamos entender, ser rico é pecado? Hein? Qual é a questão do dinheiro? Esse aqui é um estudo muito especial feito pelo pastor Antônio Tossi, nosso diretor aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, e vai para a sua casa de graça, porque tem um projeto chamado Anjos da Esperança que já pagou esse guia prático, já pagou essa revista com vários temas. Liga agora e eu te prometo. Ei, dona Maria, baixa um pouquinho aí a batedeira, isso, o liquidificador, só para a senhora pegar o número e ligar agora. E eu duvido, te faço um desafio, se você vai pagar 1 centavo, eu pago. Eu pago tudo, não vai ter custo nenhum, nem o correio. Liga agora, 0 Operadora 12 2127 3121. 0 Operadora 12 2127 3121. Liga, eu quero aquela revista, isso, Esperança, Educação Financeira à Luz da Bíblia, que o Cristo está segurando. Vamos pegar o teu nome, teu endereço, teu CPF, teus dados, vamos guardar tudo direitinho aqui e vai enviar pelo correio. Ah, mas eu vou pagar o correio também? Não, é só dar um abraço no carteiro e falar para ele pedir também o seu guia prático. Uma outra forma fácil e rápido de você adquirir gratuitamente esse guia que vai te ajudar nas suas finanças é através do nosso WhatsApp, DDD 12 98244 4449, tá bom? Manda ali, também eu quero a revista, você vai receber um link. Clicou no link, você mesmo vai fazer o cadastro, tá bom? Enquanto você vai pedindo e resolvendo sua vida financeira com Entre Família, agora nós vamos aí a mais uma história, né? Você já conheceu um pouquinho da história da Tariana, depois a gente vai dar uns toques, mas agora a Débora, que é nossa especialista, também vai abrir o coração. Suza, traz essa história pra gente, pessoal de casa, entender um pouquinho mais sobre esse contexto. Tô aqui no cantinho da conversa, já tomando uma aguinha, porque esse assunto, gente, ele tá ali martelando aqui na minha cabeça para tentar entender junto com você aí de casa, né? Um assunto super denso, uma novidade para mim de maneira mais profunda, né? Aqui no Entre Família. E se você ligou a TV agora, eu tô aqui com a Débora Carrafa, ela é educadora parental em comunicação consciente. E o que é muito interessante, o Cris até comentou, né, Débora, que é como se fosse uma fênix, né? Porque você é especialista num assunto que você realmente ressurgiu para poder encarar essa linguagem, já que você não teve isso na sua infância e agora a gente entra mais precisamente na sua história. Você conviveu com seus pais que eram tóxicos, mas naquela época você não tinha essa noção. Eu queria que você contasse brevemente um pouco como era a sua infância, para depois a gente tentar entender como que foi essa virada para você. Como que era lá a Débora na infância? Como que seus pais te tratavam? Eu tive, né, a sorte de não só a mãe, mas o pai também ser narcisista. Eles eram primos de 3º grau, então tudo dentro da mesma família. Faz sentido. Isso, então o que um tinha, o outro tinha em grau aumentado. Uhum. O meu pai era um narcisista dominante, os dois eram, como a Tariana mesmo mencionou, oculto. Então, eles tinham uma personalidade mais voltada para baixa autoestima e eles usavam, no caso, era eu e a minha irmã, né? As duas. Você tem uma irmã? Tenho uma irmã mais velha. E nós duas ali éramos isoladas da sociedade. Então, os meus pais pintaram e bordaram, como eles diziam, na vida deles, fizeram o que quiseram, mas as filhas não podiam fazer. Porque eu não ia, se corresse o risco de ter um namorado, engravidar, eu não ia criar. Então, vamos deixá-las aqui num casulinho, preso, para que a gente não tenha que lidar com esse tipo de transtorno se ocorrer. Quando você fala que era isolado, era no sentido, tipo, literal? Vocês moravam mais afastados? Vocês pouco, por exemplo, não iam a eventos da família ou vizinhos, a alguma igreja, alguma coisa assim? Era no dia a dia só vocês ali? Então, nós não convivíamos com a família, na verdade eles foram expulsos do seio familiar, eram considerados ovelhas negras, então a família não queria conviver com os dois. Então a gente morava até em outro estado
E não tinha avô, não tinha avó, não tinha tio, não tinha primo, não tinha ninguém. Não tinha essa referência familiar de afeto. Isso. Mas eu vi aqui, Débora, que você... Beleza, era aquela configuração que você tinha, você entendia que aquilo era uma família, mas você começou a ler bastante, né? Você ia para a escola, pegava livros na biblioteca e viu na literatura que existia uma relação diferente de amor e de afeto que você não tinha em casa. Mas antes você achava que era, isso é fantasia, coisa da literatura. Isso. Quando foi que você percebeu que, tipo, não, gente, existem pessoas no mundo real que têm uma relação de afeto com a família diferente da minha? Quando eu comecei a trabalhar. Os meus pais se separaram, então com 18 anos, porque também não tinha essa questão de vamos ensinar nossas filhas para o mundo, para poder trabalho, não tinha. Então, quando os meus pais se separaram, a minha mãe ficou comigo. E a minha mãe nunca trabalhou na vida, então eu tinha que prover o sustento para casa. Pra cá, você já era adulta aí, Já né? era adulta, já tinha os meus 18 anos. Então, quando eu tive que entrar no mercado de trabalho, que eu comecei a fazer amizades lá dentro, eu via que as pessoas que tinham filhos priorizavam seus filhos. Era diferente. O que muito me espantou foi uma colega de trabalho que falou: eu comprei um apartamento para o meu filho, que agora tem 14 anos, quando ele crescer, eu quero que ele tenha esse apartamento para casar, eu quero que seja dele. E isso super me espantou. Eu falei: por que você está trabalhando para o seu filho agora? Ele não tem que construir isso quando crescer? Não, mas se eu sou o pai e eu posso facilitar, eu vou fazer. Aí você começou a ter essa percepção. Aí você casou e aí você enfrentou algumas dificuldades com a sua mãe em relação ao seu casamento, porque ela começou a te manipular sobre a relação que você vivia com o seu marido. Como é que foi esse momento? Então, como eu era provedora da família, minha mãe não queria que eu casasse. sabe? Porque senão ela perderia você. Perderia, na verdade, a renda, porque minha mãe se importava renda. muito com o dinheiro, exatamente. Foi um dos motivos que meus pais se separaram. Meu pai era o provedor e a minha mãe que controlava o dinheiro, então quando eles entraram em conflito com isso, eles se separaram. Entendi. E então ela não queria que eu me casasse justamente por conta disso. Então nunca aceitou meu marido. Ele, no início do namoro, eu não podia nem entrar dentro de casa, que ela não aceitava. E depois que eu casei, ela teve que vir morar comigo, porque a minha irmã mais velha não suportava a minha mãe. Uhum. Então, eu não vou ficar com essa bomba. Você que fique, que foi a última filha a se casar. Ela casou primeiro. Então, a minha mãe não falava com meu marido dentro de casa. Eu tinha feito um acordo com meu marido para evitar que eles entrassem em atrito, de que ele não respondesse a qualquer coisa ofensiva que minha mãe falasse, que deixasse que eu discutisse com ela. Uhum. Então, meu marido não falava, ele ficava calado o tempo todo, e eu que entrava na briga com ela toda vez que ela falava alguma coisa. E ela também tinha o costume de ficar me empurrando outras pessoas. Com você já casada? Com eu já casada. Então ela falava: fulano é melhor do que o seu marido. Ou então ela dizia que ele ia morrer cedo, ou que ele ia me trair, porque o casamento não tinha chances de dar certo. E muito, muito pesado. Eu soube também que ela espalhou um boato em um determinado momento que você deixava, acho que ela passar fome. E você quase apanhou na rua por conta disso. Porque imagina, as pessoas, né, Sim. acreditar naquela mãe que estava ali, de repente, desprovida de qualquer cuidado e afeto. Como que você lidou com essa situação? Como que foi para você nesse momento, quando você viu, talvez, de uma maneira mais assim, uau, minha mãe espalhou uma mentira, tipo, do zero, não é nem... Não tem A minha mãe mínimo tinha o zero. costume de mentir. Então eu já Você já estava sabia? acostumada. Ela mentia para mim, mentia para os outros, isso era normal. A diferença é que ela era muito extrovertida com os de fora. Então todo mundo amava minha mãe, o meu pai era do mesmo jeito. E a gente era as introvertidas. Então ninguém conhecia a gente, não sabia os nossos pensamentos, porque a gente não conversava com as pessoas. Então, como a gente morava de aluguel, a dona da casa, ela via, era uma observadora. Então, ela observava as coisas que estavam acontecendo e via que o comportamento da minha mãe era muito irregular frente ao que eu e meu marido fazíamos. Certo. Então, quando ela veio morar comigo, ela colocou na cabeça de que eu tinha muito dinheiro e não queria dar esse dinheiro para ela. Então, ela resolveu sair da minha casa sem me avisar e ir para a casa da minha irmã, espalhando esse boato de que ela não comia, de que eu não comprava as coisas, de que eu tratava ela como empregada e que ela passava privações dentro da minha casa. Então, por isso, saiu da minha casa.
O intuito dela era que com isso eu soltasse o dinheiro que ela imaginava que eu tinha. Então, ela espalhou esse boato, eu recebi muitas ameaças de conhecidos pelas redes sociais, de pessoas que me abordavam na rua, porque eu estava trocando a minha mãe por um homem, deixando a minha mãe sofrer e tal. E eu só não cheguei, de fato, a apanhar, porque a dona da casa não acreditou no que ela falou. Porque ela observava o que acontecia ali. Observava, falava que minha mãe não era coerente, que ela não via isso. Minha mãe falava que meu marido não trabalhava, sendo que ele saía para trabalhar todos os dias. E seu marido super gente boa. Super, aguentou todas. E você via claramente ali, recebia dele afeto e você conseguia ter essa diferença. Nossa, eu recebo amor e carinho aqui do meu marido, da minha mãe. Eu não tenho. Eu imagino que nessa hora você já estava mais madura sobre a condição da sua mãe. Eu sei que também você teve um trauma, que você caiu quando você tinha 12 anos, né? E perdeu os dentes, mas seus pais não deram a mínima, e com isso você teve uma sequela muito grande. E acho que agora está finalizando, 20 anos depois. Já finalizei. Finalizou? Finalizei Ai, em que bom. setembro desse ano. Eu nasci, né, na verdade, pela junção do meu pai com a minha mãe serem primos, a família inteira era considerada dentuça. E eu fui aqui, nasci mais dentuça de todos, e isso afetou a mastigação, afetou a audição, eu tinha dores de cabeça crônicas por causa da mordida Estrutura. torta, né? E com 12 anos eu levei uma queda na escola e eu precisava fazer um canal, porque eu bati os 2 dentes da frente. Sim. E eles entortaram. E a saída era fazer canal, mas meu pai achou muito caro. E como nem meu pai nem minha mãe tinham os dentes, eles já tinham perdido 100% Tipo, dos eu não dentes. tenho, você não vai ter também. Eu não tenho, vamos arrancar, você para de reclamar de dor. Então me levou em vários dentistas para que arrancasse. Só que os dentistas diziam que não ia deixar uma criança banguela com 12 anos se podia fazer o canal e resolver o problema. Então eu passei 10 anos até que, quando eu tive condições de ir ao dentista, fazer o canal, eu fiz, mas o canal foi mal feito e gerou uma sequela, criou uma bactéria no dente que era resistente a remédio, antibiótico. Então a única maneira era arrancar os dentes e fazer o implante. Mas pela demora eu tive perda óssea, então eu poderia não conseguir o implante. A gente está colocando aqui para você todas essas questões para vocês entenderem, né? A história da Débora, é claro que tem muitos desdobramentos e detalhes que não dá para a gente abordar aqui, mas essas sequelas emocionais, físicas, como foi a questão da Débora por uma falta de cuidado por parte dos pais, eu queria saber esse momento da virada em que você pensou assim, gente, eu vou procurar ajuda, porque entendi de alguma forma que eu não consigo realmente lidar com a minha mãe, e que eu preciso de ajuda de uma pessoa, que foi quando você encontrou a Tariana. O que te levou a procurar essa ajuda profissional e como que foi esse processo depois da Tariana, de você entender todo o quadro? E aí eu não sei como que é a relação de vocês hoje, mas houve um processo meio que de luta, de luto ainda em vida dos seus pais. Queria que você contasse esse momento, tipo, o que te levou a procurar ajuda e como que você encontrou a Tariana e entendeu? A maior sequela física que eu tinha ficado foi o problema dos dentes. Então, no decorrer desse tratamento, eu precisei fazer uma cirurgia que era para ajustar a mordida. E é uma cirurgia funcional estética, que é a ortognática. Então, ela muda a fisionomia do rosto. Antes da cirurgia, eu parecia muito meu pai. Eu era idêntica ao meu pai, a quem eu aprendi, de certa forma, a gostar mais. Então, quando eu fiz a cirurgia, que passou um inchaço, eu virei a minha mãe. E era a que eu mais rejeitava. Então, quando eu olhei no espelho e vi a minha mãe, parecia que eu estava entrando num quarto escuro e não tinha mais solução. Porque quando eu fiz essa cirurgia, eu já estava afastada dela, já tinha feito contato zero, mas eu estava vendo a minha mãe de novo no espelho. Então, eu fiquei muito assustada e eu percebi que eu estava entrando no fundo do poço, não tinha mais saída. Meu Deus do céu, agora parecia que eu estava entrando numa depressão bem profunda. O mundo ficou escuro para mim, literalmente. Entendo. E aí eu fiz um pedido à vida, eu falei, olha, me manda uma luz, me ajuda a sair daqui, porque eu não sei como sair desse poço que eu entrei. E aí, no nada, eu encontrei o canal da Tariana Rocha e fiquei sabendo que existia narcisismo materno, que eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. E aí fui vendo as características, falei, nossa, é muito a minha mãe, nossa, é muito meu pai isso daqui. E aí, na época, ela estava lançando um projeto piloto da Sociedade do Eu Real para aprender estratégias de cura. Então, eu entrei nesse grupo
E ali eu consegui ressignificar. Então, o meu trabalho foi identificar onde que estavam as sequelas de ter vivido assim E e ressignificar. Nesse momento agora, para encerrar, que a gente tem que chamar um intervalo, senão eu ficaria aqui horas com você, a diretora já está pedindo. Como que você, a partir daquele momento que você entendeu tudo, hoje, como que é o seu relacionamento com seus pais? Ele não existe. Os meus pais, eu faço contato zero, eu entendo que não tem como haver uma comunicação saudável e para que eu possa existir tem que ser longe deles. Entendi. Débora, muito obrigada por compartilhar a sua história aqui no Entre Família, mais uma vez, você já esteve aqui, né, em outros momentos. A gente continua, né, vamos dar sequência aqui a esse assunto, a Débora continua aqui com a gente vai discorrer ainda mais. A gente trouxe a história dela, porque quando tem uma história parece que fica mais fácil a gente entender aqueles conceitos que vocês como especialistas colocam aqui. A gente tem que chamar o intervalo, mas na volta, não saia daí, porque a gente vai entender mais a fundo sobre esse perfil narcisista e sobre essa possibilidade ou não de comunicação com o narcisista. Está gostando do programa? Então chega junto, tiver dúvida, tá passando nosso WhatsApp aqui na telinha. O Entre Família vai e volta já já. Minha querida, meu querido, é tarde de emoções, de conhecimento, né? E a gente poder quebrar alguns rótulos e colocar realmente o significado do que tem, né? Poder fazer uma matemática na sua vida, as suas relações. Esse é o propósito desse programa. Agora a pergunta é como lidar? Quando eu tenho que lidar com isso, quando eu tenho que conviver com isso, quais são as ferramentas, quais são, né, as alternativas, os caminhos para seguir? Tariana está aqui, a nossa especialista, né, respira esse tema, tem libertado tantas pessoas desse conceito, leva isso com amor, né, que a gente consegue sentir o amor que você tem pela causa. E a gente tem alguns pilares aqui, mais exatamente 5 pilares, que quando a gente tem que lidar com isso, pelo menos a gente poder se defender um pouquinho dessa questão psicológica, cuidar um pouquinho da nossa saúde mental, né, Thalia? Muito bem colocado. Ao falar com o narcisista patológico, é claro que a gente vai sempre querer ter uma comunicação não violenta, neutra, onde a gente expressa a nossa necessidade, mas como a Débora falou, não vai rolar. Não interessa o quanto você é neutro, fofo, respeitoso, não vai rolar. Então, essa comunicação, essas dicas têm mais a ver com a pessoa conseguir ter um pingo de saúde mental em situações onde ela ainda é forçada a lidar com narcisistas patológicos. E são dicas de ouro. Eu espero que ajude muito. Bora lá então. Primeiro pilar aqui, ainda porque a pessoa tem que sair disso, né? Tem que sair. Então a ideia é se é inviável. Agora, enquanto você tem que lidar mesmo, a ideia é essa conexão, né, com a bússola interna. Porque mais uma vez você vai em quem você tem que cuidar, que é você mesmo. Como é que funciona essa questão? Tá? Sabe, na época que eu comecei a entender que a minha mãe era narcisista, não tinham muitas vozes me dando um caminho. E eu precisei buscar lá no meu âmago. Eu precisei meio que aquietar o mundo e me conectar com o meu eu real, com a minha bússola interna, com o Espírito Santo, com aquela coisa que tem dentro de mim. E lá eu tinha uma resposta. Lá falava distância, distância, distância. Mesmo que, mas eu tenho que honrar minha mãe, não sei o quê. Então a sua bússola interna, ela é aquela resposta de sabedoria, de intuição que o teu corpo te dá, quando você consegue silenciar as outras vozes. E ela não vai te pedir para fazer coisas socialmente fofas, ela vai te pedir para fazer o que você tem que fazer. O negócio de se conectar com a sua bússola interna, você me perguntou, Tari, como que você passa essa segurança de cura? É porque o propósito da minha vida no planeta Terra é fazer o que ela manda. Você entendeu? E eu já estou nessa trajetória há 13 anos fazendo o que ela manda e eu estou vendo o resultado. Então, ela fala para você se é para a direita, se é para a esquerda, se aquilo faz sentido ou se não faz. E com o narcisista, ele nos confunde com chantagem emocional, com distorção da realidade, nos culpando, com culpa, vergonha, com medo. Então a gente começa a ouvir as várias vozes do medo e a gente se desconecta da nossa bússola. Mas se você conseguir manter contato com a sua sabedoria interna, você tem uma psique à parte do narcisista. Ele não consegue te controlar. É muito difícil a gente manter contato com ela ao lado da pessoa narcisista, porque ele nos culpa por tudo e a gente começa a achar que a gente é culpado mesmo. Mas o objetivo inteiro é você se dar permissão de se individuar, de você se tornar um ser único que Deus colocou, a natureza colocou dentro de você, uma mensagem para você. E aquela mensagem, às vezes, não é o que a sua família valida, mas ela é o que você precisa. E ela traz resultados concretos, ela traz bênçãos, ela abre portas onde só tinha muros. Então, quando você está com uma pessoa narcisista, para você não ficar confuso, perdido, saiba que tem uma voz dentro de você que é maior até do que as autoridades, do que os psicólogos, do que não sei o quê. Porque essa voz, às vezes, vai te falar uma coisa que, às vezes, um psicólogo não preparado para isso não vai conseguir te falar, não vai conseguir validar.
Então, é por isso que a gente tem que se conectar com a nossa sabedoria. Muito bom. Gente, olha, já começamos bem, né? Então, começamos com essa questão dessa bússola, essa busca, né? Então, você de casa está anotando, está vendo aí, está fazendo esse desenho. Vamos ao segundo passo aqui da nossa tarde, quando você tem que lidar com isso, você achou essa conexão, eduque-se sobre o comportamento narcisista. Por exemplo, a partir do momento que eu vejo que isso não é normal, a partir do momento que a nossa convidada aqui falou que, nossa, peraí, eu tenho um contraste do que é o amor de verdade, porque me falavam que era uma coisa. Eu vou realmente querer conhecer qual o comportamento, até porque eu vou destruir as vozes que ainda é o qual. Você é o culpado, você é incapaz. E, na verdade, eu vou colocar a doença em quem realmente está, porque o narcisista quer colocar, validar que você está doente. E, de repente, você está doente psicologicamente pela patologia dele, né? Sim, com certeza. É muito importante a gente se educar a respeito do que é o transtorno de personalidade narcisista. Quais são os sintomas? Quais são os exemplos? Porque você pode ter a mais absoluta certeza que eles confundem. É muito confuso. A chantagem emocional a gente passa desapercebida porque a gente começa a puxar para o nosso lado a responsabilidade. Então, eduque-se para saber, nossa, eu não sou louca. Na verdade, a pessoa mentiu mesmo, porque eu pedi para ela assumir responsabilidade. Aí ela criou toda uma história, eu pensei, mas não foi isso que aconteceu. Mas ela falou toda a história para todo mundo da igreja e falou para todo mundo da família. Mas será que eu estou enlouquecendo? Será que eu estou enlouquecendo? Não, eduque-se sobre o comportamento do narcisista, porque você vai perceber que eles têm uma percepção da realidade moldável e ela se molda de acordo com a necessidade deles de estar sempre certo. Então não interessa o que aconteceu ou não aconteceu. A pessoa narcisista vai recontar essa história, mudar essa narrativa para eu estou certo, os outros estão errados. E é muito confuso que a gente começa a achar que é verdade, eu devo ser errada mesmo. Então eduque-se para você conseguir ao vivo, enquanto a pessoa está te manipulando, você consegue até saber os nomes das manipulações. Ah, isso aí é gaslighting. Ah, ela está fazendo dog whistling. Isso aí é hoovering. Porque eles são muito repetitivos. Os comportamentos narcisistas, quando você entende, eles são muito repetitivos. E você consegue pegar, se você tiver informação. Muito bem. Gente, está aí, hein? Você tem que buscar essa educação. E todos os termos que a Tari colocou aqui, nós já temos programas, inclusive, no nosso NT Play, no Entre Família. Já coloca, com certeza, aí depois na busca, você vai ver para você poder entender. No Entre Família, você vai ter noção de poder identificar. Olha, a nossa diretora, inclusive, falou que você de casa está mandando muita participação. A gente vai dar uma focada aqui, já a gente volta para você, tá? Pergunta tensa, que bom que isso está mexendo com você e a ideia é instruir a sua vida. Vamos para o nosso terceiro pilar da tarde, quando você tem que lidar, use o método da pedra cinza. Que método é esse, Tari? Que pedra cinza é essa? Como é que funciona? É o seguinte, a personalidade narcisista é uma dependente química de validação. Se você não valida, ela entra em depressão. A forma de validar é dar atenção, ter medo dela, dar dinheiro, várias coisas. Obedecê-la, não é? E até se sentir inferior a ela. Já faz ela se sentir melhor, não é? Então, isso significa que narcisistas são que nem vampiros no sentido de que eles querem respostas emocionais. Respostas. Querem ver você reagindo o tempo inteiro. Aí eles sentem, eu tenho poder. Eu realmente sou uma pessoa incrível. Eu tenho poder sobre essa pessoa. Então, a ideia é a gente ir esvaziando essas respostas. Quando você sabe que sua mãe vai dar aquela cutucada sobre o seu peso, no jantar de família, você tem uma resposta de uma pedra cinza, apática, não esboça emoção, não entra na cutucada, na provocação, porque é isso que ela quer. Então, as minhas microexpressões faciais, elas como se cortasse um cordão de alimentação para que ela continue. Então, ela não consegue ter uma resposta de você, esse efeito bumerangue, quando a pedra cinza são essas microexpressões apáticas que você não vai devolver o que ele quer. Isso, e pedra cinza em vários momentos, porque tem vários convites para eles receberem suprimento narcisista seu. Então, às vezes, a pessoa chega e fala, me conte sobre o seu casamento. E parece que ela está fofa e ela quer saber sobre o seu casamento, mas, na verdade, ela está anotando tudo. Para ela usar no momento? Para ela usar contra certo. você. Então, você tem que agir como uma pedra cinza, no sentido de pedra cinza não tem casamento, pedra cinza não tem história do trabalho para te contar, pedra cinza não tem resposta emocional, pedra cinza não tem problema, não tem aspirações, não tem sonhos, não tem nada. Correto? É uma pedra chata. Aí você pode falar, tá, mas se eu começar a esvaziar minhas respostas emocionais, deixar de responder... Onde eu coloco? Muito bem. Tem duas coisas aí. Primeiro que essa pessoa, de preferência, ela está em terapia. Se ela não estiver em terapia, que esteja no grupo de apoio para sobreviventes de narcisistas, se educando. E, acima de tudo, e a gente vai chegar nisso aqui, preencher a vida dela de todas as coisas das quais ela se privou ao longo da vida, ao lado da pessoa narcisista. Tem uma dica aqui
Para alguns narcisistas, quando você corta o suprimento, eles percebem. E aí aumenta o nível de chantagem, de punição, de difamação, de triangulação. Porque eles ficam assim, ô, o que está acontecendo aqui, cara? Tu sempre fez o que eu queria? Então você pode tentar o método da pedra amarela, que é o seguinte, é a mesma coisa que a pedra cinza, você não compartilha sonhos, inseguranças, problemas, opiniões, respostas emocionais, mas para modular a resposta do narcisista, você fala coisas fofas. Então, tipo, bom dia, tá tudo bem. É isso aí, mãe. Você fala essas coisinhas fofas, mas você não revela nada. Então, tipo, você deu aquela engordadinha de novo, né? Como é bom, né? Entendeu? E vai embora. Porque você respondeu fofamente, mas você não respondeu o que ela queria. Então, você pode usar o método da pedra cinza, pedra amarela, que é o da pedra cinza, com algumas palavrinhas fofinhas. Bom dia, tudo bem, não tem problema, é legal, né? Só para a pessoa não surtar tanto, não estranhar tanto, né? Genérico para fazer com que ela não acenda a luz para não focar em você. Você está em transição, você está tentando sair dessa situação, mas enquanto isso, você ganha mais saúde emocional. Eu vou acelerar aqui, Tari, com essas duas últimas aqui, para a gente poder receber o pessoal de casa, e você vai falando. Saiba que haverá uma reação. Quando você começar isso aqui, eles vão reagir, porque você está privando o dependente químico da validação dele. Então, vai aumentar o nível de abuso. Então, é bom para você se preparar, porque quando eles aumentam o nível de abuso, eles ativam nossos gatilhos e a gente volta a ser uma massa amorfa de covardia. E a gente volta a ser controlado. Então, saiba que vai ter uma reação. Faça uma lista de tudo que você sabe que seu namorado, sua mãe, seu filho, seu pai, seu chefe, seja lá quem for, a pessoa narcisista vai fazer. Vai me difamar, vai falar para não sei quem ou não sei o quê, vai segurar o dinheiro que me dá todo mês, vai ter essas respostas. Já faça uma lista de tudo que você sabe da pessoa, você é especialista nessa pessoa narcisista. Você sabe se eles vão difamar, se eles vão fazer isso, se eles vão fazer aquilo, e já pense na sua cabeça como que você vai reagir. Porque se você não se preparar psicologicamente, a sua resposta emocional vai ser tão grande quando eles jogarem a família inteira contra você, jogarem um grupo inteiro contra você, que você volta a ser um cachorrinho. Sim. Nossa, que forte isso, Tariana. Que fortíssimo é isso. Então, olha que tipo... E quando eu falei ali no começo, de repente você de casa está falando, Cris, quando você falou que ela estava em cativeiro, isso aqui é um cativeiro. É isso mesmo. Isso aqui quer te manter em escravidão emocional. Enquanto você estiver em cinzas, mas não morrendo, que morrendo ela não vai conseguir manipular você. Então, você quase morre de fome, ela te dá uma gotinha de esperança para você reviver. Para quê? Porque ela possa ter essa questão sádica emocional. Porque é justamente, e ali é cortando e cauterizando, cortando e cauterizando. Perfeito. Muito bom fazer esse programa com você, que eu já vim várias vezes, porque você está educado. Você está fazendo umas perguntas ótimas, umas observações ótimas. Me sinto honrado por poder entender desse contexto. Vamos agora para você. Espero que você de casa também, tá? E se você quiser mais assuntos, a Tari já está com certeza nos nossos programas. Você vai procurar, por isso que eu aprendi bastante, porque a professora está aqui na minha frente. Preencha a sua vida de tudo que você... que nutre você. Ou seja, existem áreas que eu nunca reguei, existem palavras que eu nunca recebi. Isso. E se diante do nada eu conseguir ainda ressurgir com o meu eu ligado na bússola interna, imagino que eu posso fazer com tudo aquilo que foi me negado. Exatamente. Ao lado da pessoa narcisista, você deixa de existir, você vai morrendo. Você não faz aquela aula de canto, você não vai atrás daquela carreira que você queria, você não tem mais vida social, você se veste de qualquer jeito. Então, o que acontece? Pense assim. Isso aqui são as respostas emocionais que o narcisista quer que eu tenha. Isso aqui são todos os meus sonhos. Quando eu tenho uma resposta emocional, quando eu tenho um segundo, um minuto que a vida me dá, que é um minuto do meu dia, eu penso, eu vou reagir ao narcisista ou eu vou me inscrever naquela aula de dança que eu sempre quis fazer? Vou aqui. A minha mãe mandou uma mensagem, meu pai mandou uma mensagem. Eu vou responder... Peraí, faz tempo que eu não falo com a Samara, eu amo tanto a Samara, eu me sinto tão bem perto da Samara. Então, eu recanalizo toda aquela energia emocional, a culpa, o medo, a culpa, o medo. Mas, Tari, recanalizo. E nesse momento, algumas pessoas vão ter um sério problema de merecimento, né? Opa! Porque como eu sempre... olha, pensa comigo, né? Se eu sobrevivi de migalhas emocionais, quando eu vejo alguém com realmente um sentimento genuíno de me entregar algo que eu nunca tive, que é o amor, eu disse, gente, eu não tenho nem como lidar com algo tão... Existe esse medo de receber o melhor que eu nunca tive? É claro que existe. Porque ativa gatilhos de eu não mereço, serei abandonada, muito bom para durar, né? Mas vamos lembrar que, cara, Deus é feito de amor, né? Não é amor? A gente não tem que se amar também? Tem. Não tem um negócio lá que as comissárias de bordo falam? Coloca
A Primeiro em máscara de você. oxigênio em você antes de colocar no outro. Eu fui comissária de bordo 10 anos. Então a gente tem que parar de romantizar o sacrifício em nome de nada, que só adoece a família inteira, adoece aquela comunidade inteira. E a gente tem que entender que é um ato de coragem você se amar do jeito que Deus pretendeu te amar, do jeito que Ele te ama. Você tem que se dar permissão, dia após dia. Você se retreina, entendeu? Gente, que forte. Que forte. Você se retreinar. Olha o quão cruel. Alguém tirou de você o que você nasceu para receber, que é o amor. Mas aí você reconstrói um caminho. Não é fácil. Mas você vê que uma mulher, né, há 13 anos, levando conhecimento, você vê aqui casos especiais. E você de casa, está com um coração na mão, de repente fazendo essa matemática. Mas calma, você não está aqui por acaso. E esse programa é o primeiro passo que você vai dar. E o primeiro passo às vezes é tão pesado, mas é libertador. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma pequena pausa. A gente pegou esses 5 pilares aqui para você trabalhar. Calma que isso aqui vai subir para o NT Play. Concentra agora no programa. Manda a sua participação. DDD 12 9 8315 0249. Eu tenho uma coisa para dizer para você, tá? Jesus te ama e não é pouco. Ele morreu para dar vida por você. Já começa aí que tem sempre alguém que te ama mesmo. E você não está aqui por acaso. Um breve intervalo e a gente volta já já. Entre Família está de volta. Que bom ter você nessa tarde. Muito aprendizado por aqui. Está sendo muito importante fazer esse programa, viu, Cris? Muito Verdade. demais. Eu sei que você está aqui sentindo que a primeira vez que eu fiz esse programa foi um pum, abrir assim, né? Para a gente poder entender que tem que pegar essas palavras e colocar realmente com outro sentido, até para a gente ser rede de apoio para essa pessoa. Porque sabe o que acontece? Julgamento. Mas depois a gente fala isso, porque você tem um quadro que está finalizando aqui no programa. Vou dar um outro boom na sua cabeça, encerrando aqui essa série super especial da nossa repórter Maureen. Hoje chega ao fim da série Cidadania, e nesse último episódio, ela trouxe pra gente de um tema que eu particularmente gosto muito, que é sobre sustentabilidade. Então, roda o VT. Você sabia que, por ano, cada um de nós produz 400 quilos de lixo? É isso mesmo. Desses 400 quilos, apenas 12 quilos são reciclados. E olha só, desses 12 quilos, 11 foram coletados por catadores. É isso mesmo, os catadores coletam mais de 90% de tudo o que o Brasil recicla. Não é estranho que essas pessoas, que têm um papel importantíssimo para o meio ambiente, são tão invisibilizadas? Hoje a gente vai conhecer um projeto que mistura sustentabilidade, arte e, é claro, cidadania. Desde o primeiro episódio dessa série, nós entendemos juntos o que é cidadania, de onde vem o nosso jeitinho brasileiro e compreendemos o poder da educação para a transformação da sociedade. Mas de que adianta qualquer transformação se não abrirmos os olhos para a necessidade urgente de preservarmos o nosso planeta? Hoje vamos conhecer uma ONG que cuida daqueles que cuidam. Bora conhecer o Pimp My Carroça. O PIMP começou faz 10 anos. Esse ano a gente comemorou, essa data especial, justamente para dar visibilidade e melhores condições de trabalho e renda para os catadores, catadoras de materiais recicláveis, porque eles são invisíveis na sociedade. A gente passa por eles e as pessoas não veem. Então tudo começou com o PIMP fazendo a pintura da carroceria da carroça. Então aqui vocês estão vendo ela só com as ferragens, mas depois a gente coloca umas placas de policarbonato, que é uma placa plástica reciclável, mas que é leve, por isso que a gente optou por esse material. E aí a gente convida um artista para fazer uma arte de acordo com o que o catador sonha. Isso faz com que a carroça dele seja transformada numa obra de arte. Mas, peraí, o que significa pimpar? O que seria pimpar uma carroça? É uma gíria em inglês que quer dizer você deixar o carro envenenado, irado. Seria a tradução, assim, para português seria ficar irado, ficar diferente, A gente usou justamente essa gíria para falar o quê? Eu vou transformar essa carroça, ela vai ficar irada, ela vai chamar a atenção das pessoas. A arte hoje, a arte do grafite, ela pode ser vista dentro do PIMP como algo que promove a inserção social desse catador e o reconhecimento dele na sociedade. Sem a arte, se a gente entregasse a carroça só assim, ela não chamaria tanta atenção das pessoas, passaria despercebido. A hora que você coloca as placas
são murais, mini murais na carroça, isso gera um impacto social. Além de pimpar as carroças e torná-las mais funcionais, o PIMP vai além. Então a gente tem o Pimp My Carroça em Circuito, onde a gente reúne os catadores numa grande praça pública e circuito porque a gente monta circuitos, onde a gente tem a reforma da carroça. Enquanto a carroça está sendo reformada, tem atendimento de saúde, a gente consegue atendimento para o cachorro. Aqui em São Paulo é muito comum o catador ter um cachorro. Com institutos ligados à beleza e bem-estar, a gente também consegue um corte de cabelo, maquiagem, massagem. Então, enquanto a carroça está sendo reformada e pintada, esse catador está passando por um circuito de bem-estar e saúde. A gente entrega um kit para esse catador, um kit de segurança. Então a gente se preocupa em dar uma camiseta e calça com faixa refletiva e outros equipamentos que eles usam no dia a dia, né? Corda para amarrar o material, capa de chuva, cadeado, porque a gente tem esse problema em São Paulo, ocorre muito roubo de carroças, né? Então esse kit é fundamental para eles também. Esses circuitos já aconteceram em mais de 50 cidades diferentes. E todo esse cuidado traz resultados muito positivos para esses profissionais. Um deles é o aumento da autoestima. Imagina uma pessoa que passa pela rua e ninguém enxerga, que está fazendo um trabalho fundamental para o planeta e não só para as futuras gerações, como a gente costumava falar, mas para essa geração. Ele fala, nossa, agora eu passo, todo mundo me enxerga. Às vezes até pedem para tirar foto do lado da minha carroça, eu nem preciso fazer nada. Então a autoestima dele também melhora, né? E ele acaba também abordando os seus clientes de uma forma diferente. Ele se empodera do seu papel de catador. A gente não pode esquecer que esse trabalho é feito para o sustento do catador e da sua família. E toda essa valorização também tem aumentado o retorno financeiro. A gente já constatou que há um aumento no mínimo de 30% na renda desses catadores a partir do momento que você grafita. Por quê? Porque ele começa a acessar estabelecimentos comerciais, mesmo a casa das pessoas, com mais facilidade. Porque agora ele carrega aí, não é uma carroça, né? Ele carrega justamente a arte itinerante que a gente fala, né? O Circuito PIMP é apenas um dos 8 projetos desenvolvidos simultaneamente pela ONG Pimp My Carroça. Outro que tem chamado a atenção de empresas é o Desafio PIMP. O Desafio PIMP é uma experiência que colaboradores de empresas vivenciam um dia de catador. Então a gente forma equipes e eles saem como se fossem catadores. Nesse dia, o catador é o mestre, ele não pode tocar na carroça e na rua eles saem para a rua para coletar materiais recicláveis. E aí o catador vai indicar o que ele coleta e o que não coleta. Essas pessoas vão vivenciar todo o preconceito, toda a agressão do trânsito, eles vão sentir na pele o que é abrir um saco de lixo e tem um monte de latinha que tem um alto valor de venda para o catador e está com uma fralda lá no meio. Então é uma oportunidade desses times das empresas poderem também não só valorizar o que essas empresas já estão fazendo, mas também poderem valorizar o trabalho de quem está na ponta, que é o catador. E para o público que está assistindo ter uma ideia, a cada quilo de alumínio reciclado, a gente economiza 5 quilos de bauxita, que é o minério que a gente tem que extrair da natureza, e isso envolve desmatamento, isso envolve todos os riscos ambientais que a gente já sabe. Então, o serviço prestado para o catador e o meu simples ato de separar corretamente em casa os resíduos faz diferença. Então, a gente precisa, na verdade, ressignificar os nossos valores, né? Não existe fora. A gente fala, vou jogar meu lixo fora, vou jogar meu resíduo reciclável fora. Não é fora, é dentro do planeta. Ser um cidadão de bem é também cuidar da natureza. Precisamos ser coerentes com as nossas crenças e abrir os olhos para as nossas responsabilidades como cuidadores do planeta Terra. Quando a gente fala de separação de resíduos, encaminhamento e consumo responsável, a gente está ressignificando os nossos valores e contribuindo com a conservação dos recursos naturais e com o planeta. Então é uma responsabilidade de agora, não é para o futuro, não é mais para as próximas gerações. Agora a gente pode. Está nas suas mãos, na verdade, contribuir com o catador e com o planeta.
muito interessante, a gente encerrou com chave de ouro, né? A Mauri mostrando aí essa valorização, né, com os catadores. Eu não sabia que eles são responsáveis por 90% das reciclagens aqui no Brasil. Que demais, eu achei parabéns, muito bacana, porque além de ter a questão da sustentabilidade, quando você faz uma mudança no olhar, você traz de novo a dignidade para essas pessoas, você abre caminhos que elas sozinhas elas não conseguiriam. Então é esse olhar que a gente tem que ter, meu querido, né? Em todos os quesitos. A primeira coisa a ser reciclada é o nosso olhar para com os outros. Isso aí. E entender que a gente está morando no mesmo mundo e poucos cuidam dele. E sabendo que o seu filho e o seu neto vão viver nele também, né? Uma burrice do ser humano, mas bora lá. Além da burrice, existem pessoas que olham para o outro e quando a gente foca assim, é de uma questão que chega, né? Chega no nosso coração. Parabéns, Mauri, que vem outras séries nesse estilo, estamos no aguardo. Falando em aguardo, vamos agora a você. A nossa diretora falou o quanto que você está mandando mensagens e a ideia é essa. Então, você é prioridade na tela aqui do nosso programa, aproveitando a nossa especialista aqui, as nossas especialistas. Olha só, olha como é forte, né? Para você que acha que não existe. Meu pai narcisista brinca muito com os meus filhos, os netos dele. Então, já temos alguém que trouxe a ciência de que era, identificou e já está vendo aí o contato com a outra geração. Será que eles amam as crianças de verdade ou é tudo fingimento? Ótima pergunta. Como ensino e preparo os meus filhos para lidar com as chantagens do avô? Quem? Não é que... É o que a gente estava conversando. O que é amor para essa pessoa? Não é? O narcisista é capaz de ter momentos de alegria, mas ele vai desconectar você e seus filhos da bússola interna deles. Como que eu preparo meus filhos? Você se torna uma mãe ou um pai que consegue bancar, falar não para o seu pai. Porque não tem como, como que eu protejo a minha criança sem eu ter limites saudáveis com meus pais? Porque eu tenho medo deles, eles são narcisistas. Não, esse é o seu momento de crescer, de se tornar uma pessoa cada vez mais corajosa, porque nos meus anos de carreira eu nunca vi um avô ou uma avó narcisista não manipulando os netos. Eles dão presentes, eles dão atenção, mas é para jogar os filhos contra os pais e os pais contra os filhos. Eles estão pegando a mente dos seus filhos. E é isso que está acontecendo. Então, se como você tem alguém, vamos supor aqui uma analogia bem esdrúxula, né? Mas eu tenho um dependente químico e ou até mesmo ele lida com a venda de drogas, que seria justamente a situação de um doente patológico e eu dou acesso à minha mente para que um traficante tenha acesso ao meu filho. Então, como você agiria diante de um traficante? Eu queria só puxar um pouquinho aqui, para que você que tem um desenho cristocêntrico, que bom que você tem, e que você tem ali honrar pai e mãe. Inclusive, a gente teve o primeiro programa aqui, a gente teve a presença de um pastor, que nós estamos lidando com alguém doente, não um pai no seu amor ou na sua falta genuína. E Deus é o principal motivador, né, em que você tenha saúde mental, para que você lide com a pessoa doente. Então, a questão aqui é, quando você honra pai e mãe, é justamente se afastando dessa questão doente, para que você sobreviva nessa questão, já que ele está nessa doença, que seja apenas um doente nessa relação, para que você sobreviva e que a sua geração de filhos também sobreviva. Então, fique ciente do que é honrar pai e mãe e do que é o amor próprio, porque a pessoa que ama o próximo tem que se amar também, e Deus, ele é o maior interessado na sua saúde mental, respeitando todos os quesitos, onde você pode ajudar de uma forma, se ele estiver passando por necessidade, você enviar um dinheiro, todo o teu conceito cristocêntrico que você pode, mas desde que você tenha saúde mental, para ficar claro que às vezes essa frase fica um pouquinho romantizada do que é honrar pai e mãe, num conceito patológico como essa questão aqui, Suza. E é difícil aceitar isso, né? Porque imagina, a gente não quer perder aquela mãe, aquele pai, né? É uma coisa muito profunda, tem a ver com a nossa construção. A gente vai para mais uma interação aqui, chegando nessa tarde. Pode colocar aí na telinha, vamos ver quem é. Anônimo também. Como ressignificar? Olha só, Débora, talvez você possa dar essa contribuição, né? Minha mãe fez coisas no passado e não reconhece. Ela quer comandar minha vida, mesmo casada. Toda vez que ela tenta contato ou quando falo com ela, tem um sentimento ruim de medo, tristeza e raiva. E aí, Débora, você... Esse processo, para mim, passou pela aceitação, entender e pela superação da culpa. Porque temos muita culpa quando reconhecemos que nosso pai ou nossa mãe não nos ama.
Como assim eles podem não nos amar? Alguma coisa eu estou fazendo que está impedindo eles de me amar. Então, é aceitar que isso não depende de você, é entender que eles têm uma construção de vida emocional que não foi você quem construiu, você não teve representatividade nisso. E Débora, como fazer? Porque assim, os pais, eles que dão a nossa maior validade como pessoa nesse mundo, né? E geralmente, alguns até, né, colocam a gente lá em cima, aquela coisa toda. Como que você fez para buscar essa validação? Veio de você para você mesma ou você acabou fazendo amizade, teve outros laços afetivos para, tipo assim, não, eu, Débora, sou uma pessoa muito gente boa assim, fiz o meu papel de filha assim, etc. Então, aceitando então que os meus pais estão nesse contexto patológico, então eu começo a construir a minha identidade, porque ainda estou muito ligada ao que eles são. Então, o que eu fiz foi me cercar de pessoas boas, que me desejam o bem, e de inspirações, de pessoas que têm ali um perfil que eu gostaria de alcançar. E a partir disso eu começo a construir. Então é um processo de autoconhecimento. O que eu gosto, o que eu quero, o que eu não gosto, quais são os meus limites. E o contato zero, E o contato, se for possível, contato zero. já que está fazendo mal. Vamos a mais uma interação, Vamos, Cris? bora lá, é você prioridade aqui na nossa tarde. Bora lá, mais um caso na nossa tela. Olha só, como conviver com um marido narcisista sem cogitar o divórcio? Ixi. Dependo financeiramente, olha, temos mais um condicionamento em qual você se coloca e muitas pessoas são reféns desse quesito. Dependo financeiramente dele. Não tenho nem onde morar caso me separe, mas a vida é um inferno. Ele fica sem falar, mal-humorado, não comunica o que vai fazer, só pensa nele e o que nele quer. E aí, Tariana? Eu recebo frequentemente perguntas do tipo, como que eu posso continuar nessa relação sem ter que sair da relação, né? Sem mudar a dinâmica. Sim. E tipo, eu não sei se você vai se divorciar, mas a gente precisa aceitar algumas realidades. Qualquer movimento que essa pessoa fizer em direção à reconexão com sua bússola interna, ele vai barrar. E é assim que vai ser, se ele for mesmo um narcisista patológico, você entendeu? Então, ou vocês arranjam um jeito de se separar onde você está cuidada financeiramente, ou você fica dentro de casa, mas fora de casa o dia inteiro, fazendo curso, com a parte saudável da família, com as amigas, preenchendo o seu eu real de coisas lindas, sabendo que quando você chegar em casa vai sempre ser assim, Mas e você tá, vai sempre ser sugada. Mas aí parece que não é vida, Claro né? que não é. Eu estou respondendo a pergunta dela, é isso que eu estou tá. falando para ela entender. Que Certo. não tem vida ao lado de um narcisista patológico, que não esteja super consciente, está fazendo terapia para isso, que eu nunca conheci um em português. Em inglês tem canais de narcisistas diagnosticados que estão fazendo terapia, mas só ficaram conscientes depois daquilo que eu te falei, de perder absolutamente tudo na vida. Então, se esse cara for narcisista, ou ele tem que perder tudo na vida para querer acordar para a vida e de repente fazer uma terapia, alguma coisa assim, ou essa pessoa tem que entender que vai sempre ser isso essa palavra que ela usou, que é um inferno. Agora, Tariana, não é uma personalidade difícil, não é uma pessoa que teve um trauma no contexto. Nós estamos falando de um narcisista patológico. Isso. Para que você em casa, não você mesmo já fazer essa anamnésia total, saiba muito bem que rótulo você vai colocar. Nós estamos falando justamente de um caso patológico, tirando todo aquele contexto do glossário que nós construímos errôneo do que é ser um narcisista, tá? No caso, nós estamos falando aqui realmente de um narcisista real. Muito legal você fazer esse desenho, porque esse exame é você de casa que tem que fazer. É claro que a Tari está falando aqui, baseado no que a gente recebeu, mas só você em casa sabe o que você passa. A Ana até sugeriu aqui uma coisa muito legal que a gente discutiu até na semana do SOS Família, que nós mulheres temos uma tendência de achar que a gente vai salvar tudo, né? Salvar os casamentos, os filhos, a gente é uma mulher maravilha, super power. Nesse caso, qual é o erro de achar que essa mulher vai salvar o casamento com o marido narcisista, patologicamente identificado? O erro é, quando você serve ou tenta salvar uma pessoa narcisista, ela só recebe o suprimento narcisista e fica no mesmo lugar. A única forma de se comunicar com o narcisista não consciente é colocar limite. Não tem outra forma. A única forma de se comunicar com o narcisista, eu não aceito mais além daqui, é comunicar para ele. Cara, isso aqui não é legal, eu fico muito triste quando isso acontece, Só sabe? que é difícil também, porque ele já aprendeu a manipular aquela pessoa. É óbvio que é difícil. Aí ela nem sabe qual é mais o limite, tá perdidinha. Exatamente. E enquanto ela continuar na relação,
ela vai se perdendo cada vez mais. Então, isso é toda uma construção, muito devagar para ela se reencontrar, ela fazer terapia, mas ela vai ter que ter um entendimento, como nós tivemos que ter um entendimento, que ela não vai salvar esse outro, que o seu amor não salva ninguém, você tem que se cuidar, e a única linguagem que narcisista entende é limite. E é até a página 2, se amanhã não tem mais limite, ele volta com os mesmos comportamentos. Tem que botar o limite e permanecer firme. Isso, e quando ela fizer isso, ele vai puni-la. E não necessariamente vai mudar. Se ele é o narcisista patológico que a gente está descrevendo, esse limite vai gerar uma revanche. E vai ser essa briga dentro de casa. Então, eu recomendo que ela pense na questão financeira dela. E eu sei que é desconfortável. Se você é financeiramente dependente de alguém, ela não deve estar com a saúde mental lá em dia, né? Num relacionamento desses. Mas ela tem que entender que qualquer vínculo que ela tiver com a pessoa narcisista vai mantê-la presa a essa energia vampírica. Se você depende para dinheiro, para conselho, para trabalhar no lugar do seu pai lá e ele é narcisista, qualquer vínculo que você tiver com essa pessoa, ela vai usar aquilo para manter a dependência. E ele provavelmente manipula a situação potencialmente para mantê-la dependente. Se eu acho que ninguém vai me amar, eu vou fazer você precisar de mim. Numa analogia bem esdrúxula novamente, o carrapato não quer que o cachorro morra. É isso. Mas Depende também do sanguinho dele para viver. Ele está sempre sugando, porque a missão dele como vida é sugar, né? A gente tem uma pergunta, Técnica. acho que mais técnica aqui. Vamos colocar agora. O programa quase acabando, infelizmente. A Albertina, ela está perguntando, ó, qual é a diferença entre narcisista, bipolar e psicopata? Eu acho que se você puder, de uma maneira mais breve, para a gente entender. Narcisista e o psicopata são questões de personalidade. O narcisista, ele sente tanta vergonha que ele tem que criar um falso eu para fingir que ele está sempre certo. Mas ele sente a vergonha, ele sente a humilhação, ele só não externaliza. O psicopata não sente. A maldade que o psicopata faz, a manipulação, é por ausência de emoção. O que ele sente é euforia quando ele sente um estímulo e raiva. E vazio, são as coisas que o psicopata sente. Você entendeu? A pessoa bipolar, ela não tem uma questão de personalidade. Ela pode ser uma pessoa altamente empática, gente fina, legal, mas ela tem uma questão de humor. Então, ela pode, por exemplo, entrar em mania, aí ela vai ter uma semana lá que ela tá com muita energia. Ela dorme 3 horas, mas não sente sono. Ela fica muito impulsiva, ela compra um monte de coisa. Quando passa aquela fase de mania ou hipomania, ela pode entrar numa depressão. Então, ou até ter uma fase de normalidade. Tem vários tipos de configuração da bipolaridade. Então, não tem a ver com a personalidade dela. Ela tem muita energia ou pode ser só a depressão. E só que afeta ela de um jeito que ela não funciona. E dependendo da fase onde ela estiver, ela pode até entrar em psicose, começar a ter alucinação, entendeu? Então, não tem nada a ver com a personalidade dela. E diante dessa descrição, para a gente finalizar aqui, você vê o quão nocivo é um narcisista e o quão nocivo é um psicopata, é que a cultura romantizou o narcisista. Você entendeu? Porque hoje você fala, não, jamais queria que o psicopata... Meu Deus, por quê? Porque o filme de terror colocou acentuou o contexto. O narcisismo não teve um filme para isso. Mas tem pessoas que vivem um filme de terror com o narcisista. Falando agora para você, que você tem empatia nesse quesito. Se você não conseguiu construir ainda, investigue um pouquinho mais, porque a sua criança talvez esteja recebendo amor de você. E toda vez que eu lembro disso, eu me lembro que o Davi poderia ter tido um pai assim. Eu sinto por quê? Porque o filho da vizinha é maconheiro, quando é o nosso, é dependente químico. Então, quebra esse verniz da sociedade, primeiro ouvindo e tendo empatia com a dor do outro. Deixa eu, antes de a gente despedir, também dar uma contribuição. Eu sei que esse programa abre muitas questões e a gente teve bastante interação. Eu acho que essa questão de você em casa avaliar, olhar, analisar, de repente assistir os outros programas que a Tari já fez aqui com a gente, mergulhar no assunto, para você ter a certeza do quadro que você está vivendo, até para uma possível saída, você está muito segura da sua decisão, para que essa culpa não exista no seu coração em nenhum momento. A gente quer agradecer demais, Tari, mais uma vez, você é brilhante, você é maravilhosamente incrível. Obrigada, meu amor. E a Débora, que sempre trazendo aqui essa história, essa contribuição, uma história fantástica, e a gente poder ver a pessoa bela, incrível, maravilhosa que você se tornou. Obrigada por estar aqui dentro da família. Obrigada. Gente, isso. Tá passando nas redes sociais, né, Cris? Verdade, dá um pulinho lá, acesse aqui, ó. Essa é da Débora. Aí a da Débora, também tá passando a Tari também. Compartilha esse conteúdo, segue nas redes sociais, eu sigo também a Tari lá. Segue a Débora,
porque existe conteúdo, pega perguntas, aqui pra seguir caixinha atrás. lá, ó. E é uma bênção poder ter alguém com essa bandeira, né, das cinzas aí, essas questões, tá bom? Agora é o seguinte, hein? Na sequência, Ariana vem Rocha. o Vida e Saúde, tá bom? E amanhã, às 2h30 a gente está aí, né, das 2h30 até as 4, com o nosso Entre Família, sendo sempre uma ferramenta ativa. Eu digo como Cris pessoa aqui, viu, Suza? Que eu aprendo demais, demais. Ela já está seguindo na rede social. É a minha ansiedade para seguir a Thay e a Débora. Porque ela tem medo de perder, não confia na sua memória, tá certo. Já vai no celular o quê? Isso aí, já você segui. também. Segue lá para você ganhar informações diárias, que vale a pena. São pessoas que transpiram essa emoção, porque saíram desse cativeiro e agora estão Por isso que eu já salvar. fui no celular, você me desculpa, eu já fui seguir logo, é para não esquecer. É isso aí, Cris, valeu. Valeu. Um beijo no seu coração, a gente se vê. Tchau. Tchau, tchau.